Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou Mari Belmonte e hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre os pecados capitais. Hoje nós vamos falar sobre preguiça. Mas, antes da gente começar, já clica para seguir o nosso canal e receber o nosso conteúdo em primeira mão. Então, Mari, hoje vamos falar sobre um assunto muito trazido em consultório, né? Acredito que pelos teus pacientes também, né? Que é a constante e querida, né, preguiça, que é algo que acomete muito as pessoas, né? E o quão importante a gente poder avaliar quando essa preguiça ela acaba se tornando algo prejudicial. Então, como o nosso objetivo aqui é estar falando sobre qualidade de vida, saúde mental, aspectos que podem influenciar de forma negativa, né, as emoções, os comportamentos, nós vamos aí trazer para vocês como a preguiça ela pode ser impactante na vida das pessoas. E a gente recebe muitas reclamações, né, de ai, Mari, tô me sentindo muito cansada, tô me sentindo exausta, não tenho energia para fazer nada, né? Eu durmo no final de semana 14 horas e não consigo me recuperar, parece que eu continuo com mais sono ainda, né? E aqui já é o primeiro ponto para as pessoas começarem a avaliar. Existe um cansaço que é físico, que vai ser resolvido dormindo, mas existe um cansaço que é o mental. E esse não se resolve dormindo. Então as pessoas acreditam que precisam descansar, ficar deitadas no sofá, vendo TV, e na verdade elas não estão com um cansaço físico, elas estão com um cansaço muitas vezes mental ou emocional, elas estão com algum tipo de sobrecarga e não estão percebendo isso. Então, aqui já fica o primeiro ponto de alerta. Que tipo de cansaço é esse que você está sentindo? Bem importante que a gente possa observar o nosso corpo, o nosso organismo como uma engrenagem, né? As coisas elas não funcionam de uma forma separada, né? A mente, o corpo, não, elas trabalham juntas. Então, aspectos emocionais, né? De saúde física, clínica, como a gente comentou já em outros episódios, né? O quanto isso influencia, né? Então, algumas sensações físicas, como a própria preguiça, né? Aspectos na nossa própria alimentação também podem estar influenciando, né? E aí prejudicando, né, o funcionamento do organismo e trazendo essa preguiça, que por vezes a gente pode confundir aí com cansaço físico, como tu disseste, né, Mari, que aí a gente imagina, não, vou dormir, né, muitas horas, porque agora chegou o final de semana, né, aquele sextou literalmente, que as pessoas gostam muito, seja muitas vezes para dormir, principalmente. Então, mas nem sempre é sobre isso, né? E essa ideia de nós estarmos atentos também tem a ver com saúde mental e saúde de modo geral. E a questão da alimentação, ela é essencial. Existe comida de verdade, que a gente pode chamar de nutrição, né? Estou nutrindo o meu corpo com alimentos de verdade. E existem os produtos alimentícios, que são produtos industrializados, prejudiciais, inflamatórios, né? Que as pessoas não se dão conta que eles também têm um impacto no humor, na forma como a gente se sente, na forma que o nosso organismo reage a esses alimentos, né? Esses produtos alimentícios. Isso tem impacto na nossa saúde física e também na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, em como a gente se sente e como o nosso organismo lida com esse tipo de produtos, né? Um outro ponto que é importante a gente avaliar são os nossos hábitos, né? Então, quanto mais a gente repete os nossos hábitos diariamente, mais a gente vai reforçando eles, mais potentes eles vão ficando. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa rotina matinal, a pessoa toca o despertador, aí o que ela faz? Soneca. Aí daqui a 10 minutos, soneca de novo. Então ela já está dizendo para o cérebro dela, olha, eu postergo as coisas, eu empurro com a barriga, eu deixo para depois o máximo que eu posso, né? Então ela já está determinando a forma que ela lida com as coisas, com pequenas atitudes. Então, ou então a pessoa acorda e aí pega o celular. Quando ela pega o celular e abre o celular para ver o que tem ali,
ela não tem nenhum tipo de filtro sobre o conteúdo que ela vai receber. É completamente aleatório, né? Então a gente fica à mercê do que chega até nós, que é completamente diferente de a gente pegar o celular para olhar uma coisa específica que a gente precisa olhar. Então, por exemplo, eu vou abrir o celular para olhar minha agenda de hoje. Eu vou ignorar as outras notificações, eu vou desabilitar as outras notificações e eu vou, com intencionalidade, olhar o meu celular para alguma coisa que eu preciso. O celular, ele é uma ferramenta, né? Não é ele o problema. O problema é a forma como a gente usa. E aproveitando também, Mari, o que tu trouxe sobre a rotina matinal e a influência desses aspectos de comportamentos que acabam sendo nocivos, né? E trazendo essa preguiça aí para já no início do dia, nós precisamos entender que a parte da manhã é um horário bem importante, né? Que vai determinar literalmente o nosso dia. Se ele vai ser um dia mais produtivo ou se ele vai ser um dia literalmente mais preguiçoso e que muitas vezes acaba até influenciando no nosso humor, trazendo um humor mais irritadiço. Então já é comprovado cientificamente que ao despertar, inclusive as próprias luzes ali, né, a iluminação do celular antes da luz do dia, né, da luz solar, é prejudicial para o nosso cérebro. Né? Então já vai trazer uma consequência negativa. Exatamente. E a gente precisa também, com intencionalidade, determinar qual vai ser a nossa postura perante o dia que recém começou. Então, ter uma postura de atacar o nosso dia, ao invés de sermos atacadas por ele, né? Ter uma postura de protagonista e não de apagar incêndios. Isso já vai também nos ajudar a combater essa preguiça. Quando a gente determina que nós vamos fazer o que precisa ser feito hoje, ao invés de só receber demandas de outras pessoas e ir apagando cada um desses incêndios. Claro que nós precisamos considerar que algumas pessoas elas têm sim mais dificuldades do que outras de implementar uma rotina e um hábito saudável, né? Mas também existem formas de essas pessoas que têm mais dificuldade encontrarem estratégias para ajudá-las nesse sentido. Tu não precisa começar uma mudança de comportamento com todos os passos no mesmo dia. Nós podemos começar com uma aproximação gradual, né? Começa uma constância diferente daqueles hábitos ruins, aqueles hábitos reforçadores aí da própria preguiça, né? Aos pouquinhos, né? Então, hoje eu acordo e mexo no celular X tempo, né? 15, 20 minutos ali do meu tempo eu fico navegando. O que eu posso fazer? Bom, daqui a pouco eu estipulo uma pequena meta, eu vou mexer amanhã 10, vou mexer 5, né? Eu não vou deixar de fazer aquilo de uma vez só, porque vai me criar um outro desconforto, né? E aí vai ser muito mais difícil de eu conseguir. Então, eu faço aos pouquinhos para que, de fato, eu consiga, posterior, um objetivo maior. Perfeito. E ao invés de deixar esse vazio, né, substituir um hábito ruim por um outro hábito mais saudável, vai ser sempre muito melhor do que tirar o hábito ruim e não colocar nada no lugar, né? Então, por exemplo, a pessoa pode estabelecer uma meta de que ela vai acordar e ela vai olhar vai abrir a janela e vai receber a luz solar. Então, isso já vai fazer automaticamente que ela não perca esse tempo ali no celular. Ela tem um outro objetivo, que é ir até a janela da sala, por exemplo, e olhar para a rua. Então, gradualmente, ela vai conseguindo substituir esse hábito ruim por um hábito mais positivo, né? E eu acho que sempre também a gente poder considerar que o nosso organismo, ele se acostuma com tudo, literalmente tudo. Mesmo que sejam hábitos nocivos, coisas que estão nos atrasando, às vezes, no trabalho, né? Ou gerando, né? Criando aquela própria procrastinação, né? Que faz com que a gente acabe se prejudicando, né? Tanto para a gente quanto para demais pessoas. A gente precisa entender que um comportamento vai puxar outro comportamento semelhante a ele. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de chegar do trabalho em casa, exausta, esgotada emocionalmente, me jogar no sofá,
Aí, qual vai ser o próximo comportamento? Bom, me joguei no sofá, então agora eu vou ligar o Netflix. Aí, liguei o Netflix. Então, eu vou olhar um pouco o Netflix, quando eu cansar, vou fazer o quê? Vou ficar rolando o celular. Aí, eu tô rolando o celular, eu vou pedir uma comida de aplicativo. Então, um comportamento vai puxando outro comportamento semelhante. Por isso, a gente precisa estar tão atento a limitar os comportamentos mais nocivos, porque quanto mais a gente repetir esse tipo de comportamento, mais eles vão se tornar a nossa rotina diária. Então, a gente tem que conseguir colocar esse limite e, aos poucos, ir substituindo por hábitos mais saudáveis. Um estilo de vida sedentário vai deixar a pessoa cada vez mais preguiçosa. Ela não vai acordar um dia do nada motivada para correr uma maratona, se ela tem hábitos sedentários diariamente. Então, como é que ela vai mudar isso? Da forma que tu falou antes, aos poucos, incluindo hábitos mais saudáveis, que não vai ser correr a maratona de hoje para amanhã, mas ela pode começar caminhando 20 minutos todos os dias, né? E assim ela vai implementando. Assim ela vai, se ela está caminhando 20 minutos todos os dias, são menos 20 minutos que ela está fazendo alguma coisa não tão saudável. E assim, aos pouquinhos, gradualmente, ela vai melhorando esse estilo de vida, né? E às vezes, quando a gente vai fazer a mudança de um comportamento ou vai estabelecer, né, uma rotina de um hábito mais saudável, nessa substituição, vão existir vários pensamentos sabotadores, né? Então vão vir assim várias coisas assim absurdas muitas vezes, né? Nos dizendo na nossa mente, não, mas isso vai ser ruim, vai ser difícil. Às vezes tu vai ter um comportamento bom, né? Saudável, mas só por ele ser diferente daquela rotina ruim, tu começa a sentir até dor no corpo. Começa a ficar com dor, começa a ficar mal, dá uma dor de cabeça, né? Coisas absurdas começam a acontecer para que aquele cenário diferente, novo, ele de fato não aconteça. Isso é bem sério. A mudança, ela nunca vai ser confortável. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente está desconfortável, até que a gente se acostume com esse novo hábito, né? Então, não vai ser intuitivo. A gente sempre fala, né, que é justamente contraintuitivo. O nosso cérebro reptiliano, ele tem a mesma carga genética da época lá das cavernas, né? Então, ele sempre vai buscar o que for mais simples, mais rápido, mais fácil. Ele não vai buscar o esforço. Então, somos nós que precisamos impor isso, né? E nos colocarmos em situação de desconforto, em situações novas, desafiadoras, justamente para estimular e para sair desse marasmo, né? Se a gente for deixar pelo nosso cérebro, a gente vai ficar o dia inteiro jogada no sofá vendo TV, né? E acaba sendo algo bem contraditório a nível existencial, porque o nosso corpo ele busca uma economia de energia, né? Então, tudo aquilo que me gera um esforço, seja físico ou mental, vai me gerar um desconforto absurdo e várias formas de fuga para que eu não conclua aquilo que eu quero. Mas contrapartida, em outro aspecto, o nosso organismo ele precisa de movimento para estar saudável. Então, o corpo ele precisa movimentar-se, ele precisa estar em movimento para não adoecer. E também a nível de comprovações hoje científicas, né, que nós temos aí diariamente novos estudos que mostram o quanto existe a necessidade justamente dessa dificuldade que o cérebro tem, né, de entender que nós precisamos fazer coisas diferentes, né? O quanto nós precisamos nos movimentar, né? E é movimentar em todos os aspectos, né? É o movimento desde estar substituindo hábitos, né, negativos, né, que não são saudáveis, quanto estimulando o corpo aí fisicamente também. Então, o próprio autoconhecimento, ele vai ser um fator muito reforçador e positivo nesses aspectos, para que a gente consiga pausar, né, um comportamento aí destrutivo e nocivo, né? E como a terapia, né, o nosso espaço de autocuidado, ele vem para colaborar também nesse sentido, para que a gente possa conhecer as nossas potencialidades, né, e aquelas estratégias negativas que a gente acaba utilizando, né, como reforçador de hábitos ruins.
Perfeito. E ainda falando em autocuidado, né? Algo que as pessoas podem se autoavaliar. Como é que está sendo a rotina de autocuidado delas, né? Existe uma rotina matinal, você vai lá, toma banho, lava o cabelo, se maquia, se arruma para sair para trabalhar, ou você vai lá e trabalha de casa, de moletom, com cabelo sujo mesmo, porque não vai atender ninguém, então tudo bem, né? Você arruma a cama de manhã para ter aquela sensação de bem-estar, de que, né, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer as outras coisas, ou você pensa que, para que eu vou arrumar a cama se depois eu vou deitar de novo nela de noite? Então, deixa assim mesmo que não vai fazer diferença, né? Qual é a postura que você está se colocando, né, no seu dia a dia? Tendo em vista que o nosso cérebro, ele não sabe fazer a diferença a partir do momento de que eu tenho uma casa organizada, uma cama organizada, automaticamente ele vai buscar, como tu falaste anteriormente, por coisas que vão reforçando aquele hábito, né? Ou aquele comportamento que eu tive naquele dia, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que não me arrumo porque estou em casa trabalhando, né? Que sou uma pessoa que deixa minha cama bagunçada, né? Como a gente espera que no trabalho a gente vá bem? Ah, mas vão ter pessoas que vão dizer, não, mas eu consigo sim trabalhar, eu odeio arrumar minha cama, eu odeio fazer. Não, tu pode até achar que não vai ter influência, tu pode até achar que não tá te impactando, mas com certeza tá te impactando. E sem hipocrisia, a gente tem que entender isso. E aí, voltando um pouco para essa ideia da terapia e do próprio espaço de autoconhecimento e autocuidado, a pessoa que a gente mais tem que ter cuidado em ser verdadeiro é com a gente mesmo. Porque a gente tem essa ideia, às vezes, de vender uma ideia que nem mesmo a gente acredita. E a forma como a gente se apresenta para o mundo vai sim, querendo ou não, interferir na nossa autoestima, na forma que a gente se enxerga e aquilo que a gente pensa sobre nós mesmas, né? Então, a pessoa pode até dizer que ela não se importa, mas isso vai afetar a forma como ela se enxerga. Ou às vezes, dependendo da situação, a pessoa ela tá nesse ciclo, né? Enfim, por algum motivo que ela não conhece, não consegue reconhecer que isso é um problema, que isso é uma dificuldade, e talvez a pessoa ela até esteja num sofrimento interno, tendo essas práticas aí, esses movimentos negativos na sua vida, mas tem algo ali que está limitando ela de reconhecer, principalmente para ela mesma. E aí, o quanto a gente volta e acaba permeando a ideia de que autoconhecimento é poder, né? E é um poder que todos nós precisamos, partindo do princípio de que se nós queremos de fato ter uma vida digna, saudável, né? Uma vida que significativa, que vale a pena de fato ser vivida, né? Existem dois termos que são muito confundidos, né, Jaque? Conforto e desleixo. O que é conforto e o que é desleixo? Porque a gente pode estar com uma boa aparência e confortáveis, né? Mas isso não necessariamente significa que a gente vai estar desleixado, que a gente vai estar jogado, que a gente não vai ter nenhum tipo de autocuidado. Vamos partir então para algumas estratégias, né, que a gente pode usar para se livrar dessa preguiça, né? O que as pessoas que estão em casa nos assistindo podem fazer na prática nas suas vidas, né? Para mudar esse ciclo, né? Para quebrar esse ciclo, para sair desse marasmo e voltar a ter energia, né? A ter brilho nos olhos, a não se sentir mais tão exausto, tão cansado, né? Na sua vida. Então, vamos falar de algumas estratégias aí, começando pelo estímulo mental, né? Então, o estímulo mental ele passa por a gente se envolver em atividades, né? Atividades de trabalho, atividades de estudos, né? A gente sabe o quanto é importante a aprendizagem contínua, de continuar estudando, né? Estudando um idioma, estudando uma especialização na sua área, estudando sobre diversos temas do seu interesse, que não necessariamente precisam estar relacionados ao trabalho, né? Mas pode ser também um lazer, um hobby, e aquilo vai estimulando o nosso cérebro, vai estimular a nossa criatividade, vai trazer novos interesses, né? Então, leitura de um livro, assistir um documentário,
sobre um tema diferente, né? Tudo isso vai nos estimulando a ter novas ideias, pensar em coisas diferentes, né? Ampliar o nosso repertório. Então, de nós nos colocarmos em situações fora da nossa zona de conforto. De novo, vai ser contraintuitivo, vai dar preguiça. Só que depois que a gente começa a se envolver na atividade, ela se torna super interessante e nós também nos tornamos pessoas mais interessantes, pessoas que têm um repertório mais abundante, pessoas que conseguem se colocar em espaços diferentes e ter conversas sobre assuntos diferentes, né? E isso nos faz muito bem para a nossa saúde mental. E essas mudanças, né, de hábito, essas mudanças comportamentais para afastar essa preguiça, né, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, né? E o quanto nós, como adultos, muitas vezes podemos estar aí apoiando crianças e adolescentes também, né, a traçar pequenas metas ou metas compatíveis, né, com as suas idades. Mas é muito importante que a gente possa entender que, para que nós possamos criar seres humanos, né, pessoas funcionais, né, a gente precisa a ideia de dar o exemplo, de tentar fazer, né, e também ajudar a fazer quando quem não consegue. Perfeito, Jaque. E também pensando daí na outra faixa etária, né, das pessoas que já se aposentaram, por exemplo, que não estão mais ativamente, né, não estão mais ativas, né, trabalhando, muitas vezes elas também têm a crença de que para elas acabou. Então, agora que elas não trabalham mais, vão estudar para quê? Vão se envolver em projetos para quê? Agora elas vão curtir a vida, aproveitar a vida. Mas elas sim têm mais tempo ainda, né, para aproveitar de forma que vai agregar valor para elas mesmas, que vai estimular o cérebro delas a continuar, né, pensando, interagindo, enfim. Então, essas pessoas também não devem abandonar os interesses, né? Elas precisam muitas vezes resgatar interesses, às vezes perdidos no tempo, né? E lembrar que é possível, sim, para elas também continuar aprendendo, continuar evoluindo. E isso traz um ponto que eu fiquei pensando agora da importância da plasticidade cognitiva, né? Então, assim, o corpo atrofia, a mente atrofia, né? E nós vamos ficando doentes, né? Então, parte do princípio que quando a gente fala da preguiça, e a gente até imagina ela de uma forma simples, como uma coisa normal, né? Porque é muito normal a gente falar preguiça, mas as coisas que estão por trás dela podem ser sim muito preocupantes. Então, justamente por ser um ciclo, por nós nos acostumarmos com coisas ruins também, e às vezes muito ruins, se nós não tomamos, né, uma atitude, acaba que sendo muito prejudicial mesmo, e as coisas elas vão ter uma tendência aí a realmente a piorar e acabar a pessoa aí não tendo sentido nenhum de vontade e aquele ciclo vicioso que acaba com tudo. Uma outra estratégia que a gente tem também, né, que é muito fácil de aplicar na nossa vida, é de não receber a recompensa antes do esforço. Não acostumar o nosso cérebro a receber a recompensa antes do esforço. Eu lembro que eu queria muito tomar o banho gelado, né? Falavam tanto do banho gelado, e eu nunca tinha tomado e queria fazer o experimento. E é uma situação totalmente desconfortável, né? Principalmente para nós mulheres que sentimos mais frio. Então, assim, é extremamente desconfortável. Mas depois do esforço, né, que é o banho gelado, lavar o cabelo com água gelada, depois desse esforço, a recompensa veio. Então, assim, era 7 da manhã, eu entrei no banho gelado, foi bem difícil a experiência, mas logo depois que eu saí, eu estava com uma outra disposição para começar o meu dia. E pelo fato de ser algo difícil, isso também traz uma sensação de orgulho, né? Consegui fazer algo que para mim seria muito difícil. Eu imaginava que seria muito difícil e foi mesmo. Então, a gente não
dar a recompensa antes de ter o esforço. Isso faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa mente também. Esses exemplos aí de choques, né, que o corpo acaba recebendo, seja no banho gelado, daqui a pouco alguma coisa assim de reiniciar o corpo, né, como um jejum intermitente, ou quando a gente faz, por exemplo, uma dieta aí apenas com proteínas, né, são situações desafiadoras, coisas desafiadoras que não tá na rotina. E eu acho que a gente poder trabalhar essa ideia de desafio também é importante, porque também tem relação com as escolhas que a gente faz, né? Eu quero viver uma vida normal, uma vida na média, né? Ou daqui a pouco eu quero me sobressair, eu quero tentar ultrapassar os meus limites. E o quanto a nível de questão de liberação ali até de neurotransmissores, né, de sensação de bem-estar, saúde, prazer, isso acaba sendo significativo, porque imagina só, por exemplo, quando tu faz uma alteração dessa, né, inclui uma situação diferente dessa, ou por exemplo, quando tu vai correr uma maratona, né, então tu imagina, nossa, eu não vou conseguir, e aí tu vai lá e consegue. Nossa, olha a sensação incrível que vem, né, seja de orgulho, né, a própria química do teu cérebro que vai estar a teu favor ali, se modificando e liberando substâncias importantes para que tu te sinta bem. Então, existe toda uma mudança, né, a nível de corpo, de mente, de psíquico mesmo, né? É excelente esse exemplo que tu deu e faz todo sentido quando a gente pensa também em uma vida com propósito, em uma vida com brilho no olho, né? Então, assim, uma avaliação que a gente pode fazer. Como está sendo a minha rotina, né? O que que eu faço quando eu acordo e onde é que eu passo a maior parte do meu dia? Quais são as atividades que eu faço, né? Porque a gente vê muito, é muito comum isso, né? A pessoa tá trabalhando num emprego que ela não gosta, ou ela tá num relacionamento com uma pessoa que ela não é mais apaixonada, por conveniência, por comodidade. Ela nem sabe por que que ela tá fazendo as coisas que ela tá fazendo. Ela não se dá conta que aquilo ali não é necessariamente o caminho que ela deve seguir. Ela pode escolher por um caminho diferente. Só que precisa ter coragem para fazer isso, né? Não é fácil, mas a recompensa vem depois do esforço. Então, quando ela se permite passar por uma mudança desconfortável, mas que ela sabe que vai ser melhor para ela, depois ela vai se sentir muito orgulhosa e muito feliz e muito mais plena por ter tido essa coragem. Então, a questão do propósito, ela é essencial. Como é que a gente vai viver uma vida que não está fazendo sentido para nós mesmos e vai ter energia, disposição e ânimo para acordar e fazer esse monte de coisa que não faz sentido? Não tem como, né? Então, esse é um ponto que todo mundo pode parar e pensar: será que a minha rotina está fazendo sentido para mim? Será que os meus objetivos estão alinhados aos meus valores? Ou será que eu estou vivendo uma vida que não é a minha? Da mesma forma que as pessoas que eu escolho, os ambientes que eu escolho para estar inserida, também vão impactar diretamente na forma que eu me vejo e como eu me sinto, né? Então, se eu estou convivendo em ambientes e situações que são reforçadoras também de hábitos, né, e de falta de estímulo positivo para minha vida, isso também vai acabar me puxando para baixo e vai acabar reforçando aí sensações ruins, comportamentos ruins e me deixando nessa rotina aí de marasmo, né? Exatamente. E ter um propósito de vida nos motiva, né? Faz a gente querer acordar, levantar da cama, sair, correr atrás dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos. Então, não ter esse norte, não ter esse guia, né? De para onde eu tô indo, esse rumo, isso deixa as pessoas se sentindo muito perdidas. E esse sentimento de estar, né? Tô me sentindo perdida na vida, isso faz a gente ter mais cansaço, mais preguiça, mais desânimo, mais desesperança, né? Então a gente pode começar
buscando esse sentido, que já tem na minha vida que faz sentido para mim, para eu saber que eu preciso manter aquilo. E o que está muito ruim também nos ajuda a já saber o que precisa ser mudado. Tirar os obstáculos antes de querer saber qual é o propósito de vida, tirar aquilo que está ruim. Isso já vai te trazer um alívio enorme. E é muito fácil a gente confundir sensações, sentimentos ali, emoções, que são consequências de coisas bem significativas, como tu trouxe, como nós discutimos hoje, né? De falta de sentido, de propósito, de não pertencimento, de não se sentir bem onde trabalha, com quem se relaciona, o que faz, às vezes onde mora, o que come, mas não faz nada diferente para mudar, né? E o quanto a gente confunde, né, tantas coisas importantes apenas com a palavra, muitas vezes, né, da preguiça, de uma forma simplista. Então, de uma forma simplista e pejorativa, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente traz essa ideia, né? A pessoa ela é preguiçosa, tá? Mas o que está por trás da preguiça? O que está acontecendo que está deixando essa pessoa com essa sensação de preguiça? O quanto será que a gente acredita que uma pessoa que está sempre com essa sensação de preguiça, com comportamentos, né, preguiçosos, o quanto será que a gente acredita que essa pessoa realmente se sente bem e feliz? Sinceramente, eu acredito que é muito difícil, né? A pessoa estar com preguiça, não vê, né, Mari, como tu trouxe, brilho nos olhos para fazer as coisas que ela precisa e ter uma vida significativa. Eu acho que não tem como, as duas coisas não casam. Não tem como, não, literalmente não faz sentido. Então, a gente poder olhar essa ideia da preguiça por uma perspectiva mais ampla da palavra, né? O que significa? A preguiça, na verdade, significa algo muito forte, muito potente, se a gente alimenta ela ou não na nossa vida. E tem uma outra estratégia que a gente pode usar também, muito prática, que é o planejamento e organização da nossa rotina, né? Da nossa semana, do nosso dia. Então, passa por autoconhecimento. Eu preciso primeiro conhecer quais são os meus valores, para daí eu saber se as minhas metas estão alinhadas com esses valores, porque se não estiverem, também eu já não vou ter essa motivação para fazer. E daí colocar isso num calendário organizado, né? Onde eu consigo ver o que eu preciso fazer. É tão comum a gente ver pessoas que, quando tem compromisso com outra pessoa, quando tem uma reunião, a pessoa está sempre lá, pontual, ela vai. Quando é um compromisso com ela mesma, pode ficar para depois, tudo bem. Ela falha, ela procrastina, né? Então, por que a gente leva os outros tão mais a sério do que nós mesmos, né? Nós precisamos nos colocar como prioridade na nossa vida e honrar os compromissos que a gente cumpriu com nós mesmos. Eu acredito que um dos motivos seja porque a gente está muito acostumado nessa velocidade das coisas, das informações e acontecimentos, a ser um bando de faz tudo e de faz qualquer coisa. E aí tem um arsenal de alternativas, possibilidades, postagens e coisas que a gente vê e siga essa rotina e faça essa prática de mudança de hábitos e estabeleça esse tipo de calendário. Não, gente. Para cada pessoa vai ser diferente. O que se aplica para ti talvez não vai se aplicar para mim. Só que eu só vou conhecer e saber isso se eu souber quem eu sou. Se eu souber o que para mim tem valor e o que não. Entende? Então, por que muitas vezes as pessoas elas não conseguem dar sequência, uma constância, uma mudança de comportamento que é importante para a vida dela? Justamente porque elas não se conhecem. As pessoas não se conhecem e se baseiam como referência pela vida das outras pessoas ou pela sugestão de outras pessoas, e isso tem uma tendência muito forte ao fracasso. Exatamente, é viver a vida que faz sentido para nós, né? Muitas vezes não faz sentido para os outros, especialmente para as pessoas que quebram esse padrão, né? Do que é esperado, né? Socialmente, em termos de o que é sucesso, né? A gente sabe que
O que é sucesso para um não necessariamente é sucesso para o outro. E é por isso que muita gente está super infeliz. Porque a pessoa. Nossa, já vi muito isso em consultório, né? A pessoa tá lá, financiou um apartamento, comprou o carro, né? Tem um emprego legal, recebeu aumento. E ela chega e diz: Mari, eu deveria estar feliz, né? Não deveria estar feliz com isso, mas eu não tô. Aí, quando a gente vai ver, né? Vai ver lá na terapia, o valor, um dos valores principais daquela pessoa não é segurança, é liberdade. E aí a pessoa está com um financiamento de 20 anos. Então, assim, ela nem sabe o que ela quer fazer ano que vem. Então, é claro que ela vai estar infeliz, né? Ela está buscando coisas que não são coisas que ela realmente quer. Ela acha que ela quer porque ela acha que é isso que deve ser feito, né? Mas aí que vem a individualidade, né? Então, o autoconhecimento, a pessoa saber o que é importante para ela. E aí sim ter a coragem de buscar essa vida dos sonhos dela, né? Então a gente tem que se propor a sair desse papel de vítima da nossa própria vida e assumir o protagonismo. Então, assim, não esperar que circunstâncias externas aconteçam, não esperar que o fulano ou a fulana decida fazer alguma coisa, né? Para daí a gente reagir àquilo, né? É nós fazermos acontecer as coisas que a gente quer que aconteçam, né? É levantar a bunda do sofá e buscar aquilo que a gente quer para nossa vida. E quando alguma coisa não tá legal, estar aberto à mudança. Bom, se eu não estou tendo resultados que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Porque as mesmas atitudes vão me trazer os mesmos resultados, né? Então, eu preciso estar aberta e ter humildade a saber que se eu quero resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso mudar meu comportamento. Eu preciso mudar meus pensamentos, a minha perspectiva sobre as coisas. Nós estamos em constante evolução, a gente está aqui para aprender, para crescer, para evoluir, né? Então, essa ideia de que alguém nos deve alguma coisa, o mundo nos deve alguma coisa, ela está muito fora da realidade, né? Ninguém nos deve nada, o mundo não nos deve nada. Somos nós que devemos buscar o nosso autoconhecimento, conhecer os nossos talentos, servir, né, o mundo, agregar valor da melhor forma que a gente pode, com os talentos que a gente tem, servindo as pessoas, ajudando os outros, contribuindo com o mundo, né, deixando a nossa marca aqui. Isso é ter uma vida com propósito, isso é viver uma vida significativa, né, com sentido, que vai nos preencher emocionalmente e que não vai deixar aquele vazio que precisa ser preenchido com vícios. Quando a gente preenche o vazio com propósito, aí sim a gente tem uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com sentido. E quando a gente faz uma avaliação, né, principalmente olhando numa perspectiva diferente, é claro, a gente trouxe agora um ponto de vista de pessoas daqui a pouco funcionais, né, funcionais até certo ponto, que conseguem fazer essas modificações, né, comportamentais, essas mudanças, mas olhando por um outro lado, por um viés mais de doença, né, ou de próprias patologias que podem estar associadas aí a essa preguiça, né, essa não vontade de fazer as coisas. Fico pensando aqui o quanto eu ouço, né, em consultório e o quanto eu percebo através até não da linguagem de fala, mas da própria linguagem corporal, como as pessoas mostram que elas estão vazias. E acredito muito que esse vazio, essa a falta de intenção de vida, de pulsão de vida, de busca por recursos, não vitimização, é o que justamente faz com que as doenças elas surjam. Obviamente, algumas doenças, algumas situações, elas têm aí uma via biológica, né, genética, e não vamos aí deixar de levar em consideração, mas
muitas doenças aí, trazendo para essa questão da saúde mental, elas sim, elas acontecem por conta de que nós acabamos aproximando essas doenças de nós. Né? Então, no mundo da saúde mental, no mundo da nossa mente, né, nós temos muitas incógnitas, né? Então, assim, vazios, será que o vazio ele faz bem? Será que essa falta de sentido faz bem? Será que eu não deixo ali, talvez eu tenha uma predisposição genética que talvez se eu tivesse preenchendo as lacunas da minha vida com outras coisas, outros significados, será que realmente essas doenças iriam se desenvolver? Fica essa pergunta. E essa pergunta ela me sonda, né, muito, inclusive na minha prática clínica, quando eu vejo alguns acontecimentos na vida das pessoas que chegam até mim para pedir ajuda, porque isso é uma problemática. E é uma problemática muito existente. Então, essa questão de a gente poder entender que alguns comportamentos a gente vai precisar fazer e não adianta, vai depender da gente, a gente não vai esperar pelos outros, porque se esperar não vai adiantar. Então, eu posso escolher viver aí uma vida ruim, uma vida que não vai ter sentido nenhum, né? Ou eu posso escolher ser protagonista, mas ao mesmo tempo, quando eu não consigo controlar isso, quando eu não consigo sozinha fazer alguma coisa a respeito, né? Busca, seja humilde, busca por uma ajuda, né? Busca por um profissional da área da saúde, avalia o que pode estar acontecendo, né? Descarta possíveis doenças, né? Psicológicas, transtornos, doenças clínicas que possam estar associadas aí a essa tua preguiça, a esse teu desânimo, né? Ao invés de daqui a pouco culpabilizar, né, os outros, acho que se a gente querer, a gente acaba tendo, né, um caminho diferente. E quando não conseguimos, então quem está perto, rede de apoio, enfim, que possa dar esse suporte. A questão toda, eu acho que é não ficar parado, é não deixar a vida passar entre os dedos, né, e acontecer, e a gente ficar numa lamentação ou estar sempre aí caindo pelos cantos na preguiça e na falta de vontade. E isso é muito medíocre, né? Ter uma vida mais ou menos, uma vida meia boca. Isso aqui tá bom. Se também não tiver isso aqui, também tá bom. Né? A pessoa não tem, assim, uma vontade de alguma coisa específica, né? A gente sempre fala aqui sobre autorresponsabilidade. E isso é um ponto essencial. O que a pessoa que está em casa pode fazer? Se ela está se sentindo desanimada, desesperançosa, né? Tudo que a gente falou. Tem coisas que ela pode fazer, que inclusive não custam nada e é só fazer. Então ela pode sair para a rua tomar sol, tomar uma vitamina D, ela pode ir no médico fazer exames para ver se a vitamina D dela está em dia, a B12, né? Ela pode fazer atividade física, que é um dos melhores antidepressivos que a gente tem no mundo, né? Atividade física todo dia. Ela pode tomar mais água, que ela não sente sede, ela nem sabe, mas ela não está bebendo água suficiente. Ela pode substituir a comida do aplicativo por comida de verdade. Ela pode comer mais vegetais, mais proteína, fazer mais coisas saudáveis, né? Ter relacionamentos mais saudáveis, ter pensamentos mais saudáveis. Ela precisa pelo menos buscar isso, né? Tentar se esforçar para ter uma qualidade de vida melhor. E também, claro, buscar ajuda, né? Da terapia. Mas assim, antes disso ainda também tem coisas que, se ela não quiser ainda chegar nesse nível, ela já pode fazer, né? Mas por que ela não faz? Ela tem que sair do papel de vítima e assumir a protagonista, porque ninguém vai fazer por ela, né? Então, acho que essa é uma mensagem que a gente sempre passa aqui, né? De que cada um de nós é responsável pelo seu próprio bem-estar. Então, se tá tendo um mal-estar, se tá tendo um desconforto, vamos identificar o que que é isso, da onde que vem, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Nós estamos aqui para ser feliz, para se sentir bem, para, né, ter uma vida legal. A gente não tá aqui para ficar sofrendo, especialmente pelos mesmos motivos, né? Muita gente está sofrendo sempre ali pelo mesmo motivo.
Então, vamos virar essa página e buscar coisas que a gente possa fazer para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor, para sair desse marasmo, né? E ter uma vida plena e cheia de propósito. Agora a gente quer saber de você. Tá se sentindo muito preguiçoso, muito preguiçosa? Já nos conta aqui nos comentários que a gente quer saber. E não esquece de já compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que vai sair do marasmo com você. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos vemos no próximo, que será sobre... Até lá!